Pronto. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão especial é destinada a comemorar o Dia do Síndico, nos termos do requerimento número 1008, de 2019, do senador Exalci Lucas e outros. Convido para compor a mesa o senhor Paulo Melo, presidente da Associação Brasileira de Síndicos e Síndicos Profissionais. Convido também o senhor Ricardo Carpati, criador dos Síndicos 5 Estrelas. Convido a senhora Tainá Matos Fernandes, síndica profissional. Já cumprimentei ela. Tudo bem, Tainá? Bom? Tudo bom? Certinho, certinho. Convido também a senhora Lúcia Helena de Souza Lima Caiafa, síndica orgânica e presidente da Abraço São Paulo Mulher do Distrito Federal. Convido também o senhor Otto Espiridião do Rego Barros, líder do Grupo Síndico de Águas Claras. Convido também o senhor Rodrigo Pontes, vice-presidente da Abrasp. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional, que será executado pelo dueto da Banda do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
Convido a senhora Niédia Genari para contar a história do síndico. Senhoras e senhores, bom dia. As histórias marcam, inspiram, emocionam, divertem, são inventadas ou reais. Por isso, nesta manhã, eu convido cada um de vocês a uma viagem. Uma viagem por uma história real e inspiradora. Então, apertem os cintos da imaginação, ou soltem se preferirem, e viajem comigo pela história do surgimento do síndico. O problema da propriedade em comum é bastante antigo. Na Roma da Idade Média, já se encontrava uma experiência de construções de casas em comum semelhança ao condomínio de nossos dias. Um senso prático e utilitário do povo romano e a dificuldade na época em adquirir moradias completamente independentes em suas comunidades, que não dispunham de grandes espaços para as construções, fez com que se construíssem casas em comum, ou seja, um sistema de propriedade semelhante aos condomínios de nossos dias, porém, numa configuração diferente dos dias de hoje. Na cidade de Grenópolis, na França, em 1720, a ideia de construir pequenos edifícios para acomodar várias famílias em cada um foi usada para abrigar cerca de 8.000 moradores que perderam as casas em um incêndio. Na época, a corte encomendou um projeto ao seu arquiteto, que, no intuito de economizar tempo e dinheiro, desenhou a cidade com ruas bem amplas e os espaços reservados à moradia bem reduzidos. As pessoas se agruparam em comunidades de 3 ou 4 famílias, em grandes casas parecidas com os nossos prédios atuais, divididos por andares e cômodos. Como a experiência deu certo, esse tipo de moradia substituiu e foi evoluindo com o passar dos anos. A modernidade acabaria acrescentando muitos complexos problemas à questão de moradia, dentre os quais o da crise habitacional é o dos mais graves. Em tempos recentes, a humanidade viveu os períodos das grandes guerras, do abandono do campo, da explosão demográfica, da formação dos grandes centros urbanos e do grande anseio do cidadão pela casa própria. A rapidez do desenvolvimento urbano, que acarretou a redução de espaços, fez com que muitas famílias passassem a viver em condomínios. Outros fatos que levaram as famílias a se isolarem em áreas mais fechadas e protegidas é o aumento da violência. Para se ter uma ideia, 5 milhões de pessoas vivem em cerca de 30.000 condomínios verticais existentes somente na área metropolitana de São Paulo. Esse tipo de propriedade oferece vantagens e desvantagens. Do lado positivo, a economia resultante de um melhor aproveitamento do espaço, com mais confortos e facilidades. E, por outro lado, o lado negativo, uma certa perda da privacidade, a convivência nem sempre natural entre os vizinhos e problemas decorrentes da má elaboração de convenções e regulamentos internos. Para tudo isso, fez-se necessário alguém para administrar, cuidar e zelar. O síndico. E ser síndico é administrar conflitos, é defender o interesse da coletividade, é promover a harmonia e, principalmente, garantir a integridade física da edificação. E, nesse entendimento, é que queremos, nesta data, nessa manhã, homenagear aqueles que, com responsabilidade, espontaneidade e, principalmente, dedicação, exercem esse cargo que, ao mesmo tempo, é ingrato, mas também muito gratificante, pois ser síndico, além de tudo já contado para vocês, é ser um pouco de padre, psicólogo ou policial. E quando falhar nos 3, é ser taxativamente um juiz de última instância. E a todos vocês, síndicos do Distrito Federal, essa singela homenagem dos senadores Alci Lucas e de toda a sua equipe. Eu sou Niédia Genari, contadora de histórias. Quero registrar aqui a presença da administradora do Parque das Brisas, Águas Claras, senhora Mira de Oliveira, o síndico profissional, senhor Amarildo de Jesus Costa Mota, também síndico profissional Guilhermo Santana Henriques, senhor Pedro Silveira dos Santos,
síndica da Vila Grande, Águas Claras, Ellen Bandeira, síndica do Bloco F da 212 Asa Norte, Zeila Lemos Mascarenhas, síndico do Residencial Globo Taguatinga, Luiz Antônio da Silva, síndica de Vila Plus, Samambaia, Karina Garcia, síndica da Bloco A 312, senhora Rose Ramos, síndico do Granville, Sobradinho, Eliezer de Souza Cruz, síndico do condomínio Araucária, Vicente Pires, Edivan Oliveira, conselheira fiscal do condomínio Sena, Taguatinga, Daniele Mota, sócia proprietária da Seven Star, administradora e síndica do Ceilândia Center, senhora Sônia Vieira, sócio-diretor de soluções, condomínio Petra, Rafael Rios, diretor da ASC Condomínio, Érico de Souza Júnior, síndico e sócio da Adplan Administradora e Planejamento de Condomínio Sudoeste, Yuri Gagarin de Matos Lima, síndico do Via Viena Sudoeste, Rosivan Dias Oliveira, síndico do Residencial Nova Esperança Vicente Pires, Evandro de Mota França, síndico da Via Paradise, Águas Claras, José Adriano, administrador da Exata Contabilidade de Condomínio, seu Tiago Ferreira. Quero, de uma forma especial, cumprimentar aqui o Paulo Melo, que é o nosso presidente da Associação Brasileira de Síndicos e Síndicos Profissionais. Cumprimentar também o Ricardo Carpati, criador do Síndico 5 Estrelas, a senhora Tainá Matos Fernandes, que é a nossa síndica profissional, a senhora Lúcia Helena de Souza Lima, síndica orgânica e presidente da Abraço Mulher DF, abraço, e seu Otto Espridião do Rego Barros, líder do Grupo Síndico de Águas Claras, e também o senhor Rodrigo Pontes, vice-presidente da Associação Brasileira de Síndicos e Síndicos Profissionais. Cumprimentar todos os síndicos, convidados. Estamos aqui hoje para celebrar o Dia do Síndico. Hoje essa Casa de Leis tem a honra de recebê-los e homenageá-los. São homens e mulheres que ouvem, se importam e trabalham pela comunidade em que vivem. Como bem conta a Niedia Genari, essa história vem de longe, mas só há pouco tempo o papel do síndico na organização dos prédios comerciais, residenciais e nos condomínios de casas passou a ser reconhecido pela população. O diretor da Gabo RH, Ricardo Carpati, conta em um artigo sua apreensão ao ser convidado para dar uma palestra em um evento aqui na capital, cujo tema era o dilema da difícil execução de dupla função de mediador de conflitos e de executor das prioridades administrativas do síndico profissional. Ele conta que por uma dúzia de vezes abriu e fechou o computador e não conseguia achar uma linha de raciocínio para a sua palestra, em razão da palavra dilema. A palavra sempre nos remete a dois caminhos opostos, e no caso específico, o que nos vem à mente seria o síndico um mediador de conflitos ou um executor de tarefas? Para ele, as duas coisas. Daí, resolveu consultar a palavra dilema no dicionário e achou a seguinte definição: dilema é raciocínio que parte de premissas contraditórias e mutuamente excludentes, mas que, paradoxalmente, terminam por fundamentar uma mesma conclusão. Assim, Carpati chegou ao desfecho de que, por mais que pareçam excludentes, as duas opções do dilema são viáveis juntas e fundamentam a conclusão de fazer o certo do jeito certo. Pois é, senhoras e senhores, o trabalho é difícil, é árduo e demanda mais do que administrar. Demanda também liderar. São tarefas que vão desde obras estruturais até a solução de conflitos entre os condôminos. É preciso ter, acima de tudo, paciência e sabedoria. E isso, os senhores e senhoras que assumem essa responsabilidade certamente têm. O papel do síndico, suas tarefas e responsabilidades, não vou listá-las, pois os nossos representantes aqui presentes vão falar de todas
com mais propriedade, bem como dos contratos vigentes e do debate sobre a regulamentação da profissão. Todos nós já tivemos uma ou outra rusga com um dos nossos síndicos, e digo, sem medo de errar, que na maioria das vezes fomos injustos. Por isso, a resolução de conflitos requer sabedoria e, por sua razão, vocês, nossos síndicos, são eleitos e alçados a este cargo. Ao preparar este pronunciamento, lembrei-me de uma lenda Cherokee que li certa vez e que se chama Conflito entre Dois Lobos. Um velho Cherokee que dava lições de vida a seus netos disse-lhes: está se travando uma luta dentro de mim, luta terrível entre dois lobos. Um é o medo, a cólera, a inveja, a tristeza, o remorso, a arrogância, a autoridade, a culpa, o ressentimento, a inferioridade e a mentira. O outro é a paz, a esperança, o amor, a alegria, a delicadeza, a benevolência, a amizade, a empatia, a generosidade, a verdade, a compaixão e a fé. A mesma luta está travando dentro de vocês e de todas as outras pessoas. As crianças puseram-se a refletir sobre o assunto e uma delas perguntou ao avô: qual dos lobos vencerá? O ancião respondeu: aquele que for alimentado. Senhoras e senhores, aqui nesta sessão, homenageamos vocês que se dedicam pacientemente a fazer o melhor para suas comunidades, sempre alimentados pela paz, a esperança, a benevolência, a amizade, a empatia, a generosidade, a verdade e a compaixão e a fé. A todos vocês, agradecemos a presença e parabenizamos pelo importante trabalho que realizam. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento desta sessão especial, temos a honra de homenagear alguns síndicos e, em nome deles, celebrar todos os síndicos do Brasil. Chamo aqui nesta tribuna, para receber nossa humilde e sincera homenagem, Rodrigo Torres Pontes, síndico do SQB. Aqui, Rodrigo. Tirar uma foto olhando lá em cima. Tá bom. Parabéns. Chamo também a Flaviane Barreto e Silva dos Santos. Tudo bem, Flaviane? Parabéns. Vou tirar uma foto olhando lá em cima, lá em cima, depois embaixo. Aqui. Parabéns, viu? Convido também Karina Garcia Nápoles Neves Ribeiro. Síndica em Samambaia. Tudo bem, Karina? Vou tirar uma foto olhando lá em cima. Olha aqui embaixo. Parabéns, viu? Obrigada. Convido também Guanaíra Cremonese. Síndica profissional. Tudo bem. Parabéns. Obrigada. Olhando lá em cima lá para tirar uma foto nossa. Aqui embaixo. Parabéns. Obrigada. Guilhermo Santana Henriquez. Também síndico profissional.
Leonardo Valverde, também síndico profissional. Convido também Fabiano dos Santos Silva. José Adriano Carvalho de Lima. E também Paulo Roberto Melo. Quero ainda registrar a presença do presidente da Conselhos Comunitários de Segurança, aqui do DF, prefeito da Superquadra Norte 309, senhor Alcino Marçal Almeida, diretor da Associação Brasileira de Síndicos e Síndicos Profissionais do Brasil, senhor Marco Antônio, síndico do Residencial Montblanc, Águas Claras, senhor Carlos Mendonça, síndico do Estilo Clube, Águas Claras, Lucas Daniel Borges, síndica do condomínio Atenas, Sudoeste, Doani Castro, síndica do condomínio Peônia, Valparaíso de Goiás, Ana Rosa Alves Cavalcante, e síndico do Prime Residência Médica Taguatinga, senhor Roberto Naves. Concedo já a palavra ao senhor Rodrigo Torres Pontes. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, senador Isalci Lucas, presidente da Brasp, Paulo Melo, e a todos os integrantes da mesa, e a todos vocês. Eu gostaria de registrar nessa minha fala que eu, como síndico há 10 anos, Superquadra Brasília, um prédio no Guará, e são 15 prédios, é um residence clube. Eu vejo que a gente sempre procura uma definição para o que é ser síndico, né? O que seria ser síndico? Seria apenas um mediador de conflitos, um responsável civil e criminal pelo condomínio? Seria um gestor responsável pela administração, pela parte administrativa, pela parte financeira, pela parte operacional do condomínio? E tudo isso, nessas atribuições, visando sempre celeridade, qualidade e buscando menor custo para resolver essas questões e atender essas atribuições. Mas eu gostaria muito aqui de ousar a ter uma outra definição, ou então, pelo menos, simplificar essa definição consubstanciada em todas essas atribuições que a gente escuta bem, conhece bem, né? Que temos também que buscar sempre a segurança, a qualidade de vida e o bem-estar de todos os moradores, inclusive da nossa família. Então, eu vou usar em simplificar ou resumir todas essas atribuições, todas essas responsabilidades e deveres numa única palavra:
A nossa grande missão é servir. Muito obrigado, um bom dia a todos. Muito obrigado, presidente, senador Exalci Lucas. Convido também para fazer uso da palavra o senhor Otto Espiridião do Rego Barros. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor senador Exalci Lucas, em nome de quem cumprimento a mesa, senhor presidente da Brasp, Paulo Melo, senhores síndicos e demais presentes. Com muito orgulho, eu recebi o convite para participar dessa homenagem ao Dia do Síndico. Há 5 anos eu convivo com esta classe, acompanhando e participando da luta diária dessas pessoas que abraçaram a responsabilidade de gerir rotinas administrativas, tal e qual uma pequena e média empresa, para defender o patrimônio, os direitos e os interesses do condomínio e dos condôminos. No curso dessa tarefa, o síndico coloca à disposição da comunidade não apenas o seu conhecimento administrativo, mas também, junto com o exercício do cargo, entrega parte do seu tempo de convívio familiar, noites e muitas vezes madrugadas. No campo patrimonial, o síndico associa também seu CPF à personalidade jurídica do condomínio, tornando-se responsável legal e criminalmente pelo condomínio. Não há como enaltecer e reconhecer o esforço dessas pessoas que vai além de apenas administrar com contas e conflitos. O exercício do cargo exige determinação, perseverança e adesão a uma causa. A experiência mostra que um bom síndico é aquele que busca melhorias contínuas para seu condomínio, sejam eles em modelos de gestão, equipamentos ou instalações físicas. E, para tanto, o síndico, como indivíduo, também precisa estar atualizado e conhecer diversas opções de produtos e serviços condominiais, trocar experiências entre síndicos, pessoalmente e em redes sociais, bem como participar de cursos, feiras e seminários. Tudo isso tira do síndico um pouco mais do seu convívio familiar, mas são elementos fundamentais para que seja exercida uma boa gestão. Por tudo isso, eu quero, ao comemorar o Dia do Síndico, em primeiro lugar, agradecer às esposas, maridos e filhos dos síndicos que aceitam esta ausência familiar, para que o síndico exerça seu cargo. Agradeço também ao presidente da Brasp, Paulo Melo, que nesses últimos anos vem fomentando a formação e qualificação dos síndicos, não só em Brasília, como hoje expandindo horizontes em todo o Brasil, disseminando conhecimentos e boas práticas de gestão. Agradeço a essa casa, em particular ao senador Exalci Lucas, por abrir espaço a esta homenagem aos síndicos, reconhecendo assim a importância da atividade para a sociedade. Acima de tudo, parabenizo a todos os síndicos, subsíndicos, conselheiros, por tudo que fazem em prol das suas comunidades. Que todos possam um dia olhar para trás com orgulho e afirmar: eu fiz, realizei, deixei um legado aqui. Eu fui síndico deste condomínio. Parabéns a todos. Convido também a senhora Lúcia Helena de Souza para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Bom dia, senador. As saudações e o nosso agradecimento por essa homenagem ao Paulo, que sempre vem desenvolvendo, junto aos síndicos, um trabalho assim, maravilhoso. E 2 coisas me chamaram a atenção na fala da contadora de histórias, que pode ser ingrato e gratificante.
Então, assim, eu queria contar duas historinhas. Meu nome é Lúcia, eu sou síndica há 5 anos do condomínio Living Park Sul, que tem 1.152 unidades e em torno de 5.000 pessoas. Eu tinha entrado para o condomínio, tinha pouquíssimo tempo, então estava já tranquila na minha casa, com a minha família, e aí interfone toca e fala: Dona Lúcia, desce aqui agora que o condomínio está pegando fogo. Eu falei: não acredito, eu acabei de entrar e já vai ter um incêndio no condomínio. Aí eu saí louca, lembrei, né? Falei: pelo elevador não posso ir, eu tenho que ir pela escada. Desci 4 andares de escada, quase tive um ataque. Então, foi uma situação muito difícil. Então, às vezes, você tem que conviver. Cheguei lá embaixo, eu já imaginando o condomínio em chamas, não era nada disso. Era a briga de vizinhos que eu tinha que tentar apaziguar. E gratificante, então, isso assim, a gente convive com essa situação. Menininhos, aí um falou comigo assim: você é a diretora do condomínio? Não, olha, o condomínio ficou muito melhor do que depois que você entrou. Então, assim, é uma situação gratificante. E assim a gente está vivendo, mas é um crescimento muito grande. Eu sou psicóloga e eu falo que foi o lugar onde eu tive maior aprendizado até para trabalhar em consultório. Então, assim, essa homenagem aqui, senador, é muito importante, porque, às vezes, o síndico é aquela pessoa que está lá para jogar as frustrações em cima dela. Então, isso, assim, nos fortalece muito. Então, o nosso muito obrigada, e Paulo também, que eu aprecio muito o trabalho que ele vem fazendo. Muito obrigada. Passa a palavra também a senhora Tainá Matos Fernandes. Obrigada. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a essa casa, a mesa. Bom, um excelente dia para nós síndicos profissionais, síndicos orgânicos, conselheiros fiscais, enfim, a todas essas pessoas que se dedicam à comunidade. E eu não poderia começar sem antes agradecer e dizer que eu estou extremamente honrada e emocionada até com essa mesa aqui que está composta. Primeiro, ao nosso senador, Exalci Lucas. Eu sou uma aluna do Cheque Educação, me formei através disso, então acompanho desde sempre o trabalho desse grande senador, dessa grande figura, e sei o quanto foi importante na minha vida para estar aqui hoje, principalmente. Bom, ao meu querido presidente da Abrasp, Paulo Melo, uma pessoa incrível de uma visão magnífica e que foi, eu acredito que seja um mentor aí de todo esse reconhecimento que a gente precisava tanto. Ao meu querido Otto, que nosso líder, nosso mestre, foi a pessoa que nos abraçou desde o início como um verdadeiro pai e nos trouxe para dentro de si, e hoje cada um segue o seu caminho, mas o meu imenso agradecimento e dizer que eu sou muito, muito feliz e orgulhosa de ter sido uma discípula, de ser uma discípula. O meu querido Rodrigo, como eu estava falando, comentei aqui com ele, eu não sei se você lembra de mim, mas eu tive uma oportunidade de conhecer o trabalho dele há um tempo atrás, porque é uma pessoa de referência aqui dentro do Distrito Federal. Ao meu querido Carpete, eu Tiete ali, falei, vem aqui, entra numa live, porque eu acompanho. Vou para São Paulo, vou para Fortaleza, vou para Salvador para participar de palestras.
é uma pessoa também militante à nossa causa, ao reconhecimento do síndico e à profissionalização. E a querida Lúcia aqui, fiquei muito emocionada, me lembrou muito, por incrível que pareça, 9 anos atrás, quando eu comecei a minha vida de síndica. E esse amor, essa luz que se irradia hoje quando você fala, eu desejo muito que permaneça em toda a sua caminhada. E a vocês, eu tive muito, aqui eu consegui reconhecer muitos colegas de caminhada há 9 anos atrás, alguns moradores, conselheiros fiscais, e passa um filme na nossa cabeça. Quanto nós já choramos juntos, quanto nós já vibramos juntos. Então, o que eu posso falar para vocês, eu escrevi um monte de coisa, mas eu vou passar bem por cima, é que é um dia extremamente feliz, que a gente não realmente esperava há muito tempo. O síndico, há um tempo atrás, ele era visto como aquela pessoa que é desocupada na vida ou que se aposentou e muitas vezes tinha aquela figura ferrenha de uma bruxa ou um militar, alguma coisa do tipo. E a gente percebe que houve uma revolução. E essa revolução aconteceu do dia para a noite. Essa revolução acontece com a vontade da sociedade de militar por uma sociedade melhor, mais justa, militar por uma sociedade não de corrupção, mas de bem-estar à população, de honestidade. E a gente percebe que pessoas de várias áreas profissionais, psicólogos, militares, professores, quem é da área da saúde, toma para si essa paixão pelo seu lugar onde mora e descobre que é um universo muito maior. É um universo de gestão de pessoas. Esse é o nome. E gerir pessoas não é algo fácil, nós sabemos disso. E muitas vezes não temos esse reconhecimento. Quantas classes reivindicam esse tal reconhecimento? Mas a figura do síndico não só existe a falta de reconhecimento, como existia a questão de uma figura politicamente ruim, como se fosse algo desonesto, como se fosse algo ruim. E isso nós viemos para mudar. Essa mudança de olhar, de visão, de paradigma aconteceu na nossa geração. Aconteceu porque nós estamos aqui batalhando todos os dias para isso. Porque nós estamos nos profissionalizando. Porque nós estamos buscando reconhecimento. Porque nós estamos buscando dia após dia superação. E a superação é dentro de cada um de vocês, é dentro de nós. É mostrar que nós somos capazes. Eu lembro que quando eu entrei nessa jornada de síndico, eu atuava na área de saúde e a minha faculdade, inclusive, era bastante onerosa e, por isso, entra a questão do cheque educação. E, quando eu vou para a área de condomínio, eu descubro que é um mundo muito mais rico, que é um mundo que eu mexo com economia, com psicologia, com engenharia, com administração. Mas, acima de tudo, foi o meu eu. A cada dia, eu me sentia mais impulsionada de continuar. Porque as pessoas não acreditavam, porque as pessoas tinham uma visão ruim do síndico. É mais um para querer ganhar o dinheiro do Prolabore. E aqueles síndicos que nem Prolabore têm? Mas nesse caminhar, a gente percebe, vamos fazer uma retrospectiva aqui de 2019. Que ano? Ufa! Vida de síndico é eita atrás de ufa, alguma coisa assim. Um ano que a gente viu incêndios, que a gente viu desmoronamento e que a gente finaliza com um tremendo desrespeito. Desrespeito de uma figura pública que doeu. Doeu em mim, que não estava ali na pele dele, mas sei o que é isso todos os dias. Quantos de nós sofremos na pele tudo que a gente viu na televisão, no jornal? Repercutiu? Óbvio que sim, porque se tratava de uma figura pública. Mas vocês sabem do que eu estou falando. Quantos de nós somos vistos no dia a dia
como alguém que tem que resolver o problema, e quem está do outro lado não quer saber se está certo ou se está errado. Então, o que eu falo para vocês é que é extremamente gratificante saber que tem pessoas que estão com essa visão de águia, que estão tendo esse olhar sensível à nossa classe, à nossa categoria. Porque nada mais do que justo você poder reconhecer o trabalho de líderes comunitários, de pessoas que todos os dias lidam com N tipo de personalidades, de culturas diferentes. O que eu quero falar para vocês, meus colegas, é que a nossa realização pessoal é muito gratificante. Mas a realização profissional, quando você vê que a mudança começa dentro da sua casa, para você mudar um país, para você mudar uma sociedade, você precisa mudar dentro da sua casa. Isso é o nosso trabalho. E nós não estamos mudando a nossa casa? Eu acredito que sim. Porque a sociedade hoje olha para a gente com outros olhos. E aqueles que não reconhecem ainda, está aí a prova, como a gente acabou de ver. A maioria luta por dignidade, por pessoas que sirvam a uma sociedade honestamente. E é por essas pessoas que a gente está aqui, todos os dias, passando por cima, muitas vezes, da nossa família, marido, esposa, filhos, porque a gente veio para esse mundo para liderar, porque a gente veio para cá para fazer a diferença. E vocês foram escolhidos pela comunidade de vocês. Então, os meus parabéns para todos vocês. Muito obrigada. Eu vou convidar também o Anderson Machado, representante aqui da OAB, para falar também uns 3 minutinhos. Poder estar aqui, senador Exalci, que já muito estimo e conheço há alguns anos, Paulo Melo, uma pessoa também que batalhadora nessa área dos síndicos na parte condominial, que isso é muito realmente relevante, o seu trabalho que você faz aqui no Distrito Federal, Paulo, e Brasil afora, e todos os componentes aí da mesa, né? Bem, gente, é uma honra eu poder estar aqui falando, até porque na TV Senado, senador, meu pai foi como diretor da casa e criou a TV Senado há anos atrás aqui, então é uma alegria, né, poder estar aqui falando nesse plenário. Bem, pessoal, parabenizo os síndicos, vou ser bem breve, pelo trabalho e empenho de vocês. Junto à OAB, nós temos feito um trabalho com os advogados, o reconhecimento da área do direito condominial, e aí nós temos hoje a Comissão Especial Federal do Direito Condominial, que está instituindo essas comissões Brasil afora, mostrando a importância não só do trabalho que vocês desenvolvem em condomínios, mas principalmente o trabalho que os advogados estão desenvolvendo nos condomínios. Então, gostaria de parabenizar. Eu tenho dito sempre que o síndico ele não deve ser um especialista. Eu sempre trabalho isso nos cursos e tenho palestrado esse Brasil afora, dizendo que o síndico ele deve ser um generalista, porque, como disse aqui a síndica profissional Tainá, o síndico tem que ter conhecimento de diversas áreas, né? Dentre elas economia, direito, administração, engenharia. Então, nada melhor do que estar ao lado de profissionais certos e que realmente possam trazer para os senhores um trabalho de muita confiança. As responsabilidades são enormes, né? Paulo brinca comigo e diz assim, doutor, você assusta muito os síndicos, né, quando você fala de responsabilidade civil, criminal, e eu digo, não é só essas não, Paulo, é previdenciária, trabalhista, tributária e assim vai. Então, nós estamos aqui para orientar, é um trabalho árduo, parabenizo aqui em especial todos os síndicos aqui, hoje aqui nessa casa. Tenho acompanhado de perto o trabalho também do Paulo como síndico e outros, né, em Águas Claras, em Distrito Federal, Brasil afora, e realmente é uma alegria grande poder estar aqui ao lado e poder prestigiá-los aqui nesse dia tão importante. Parabéns a todos, sucesso e felicidade. Muito obrigado.
Passo agora a palavra ao diretor da Gabo RH e criador também de certificação Síndico 5 Estrelas, o senhor Ricardo Carpati. Bom dia a todos. Um prazer muito grande estar aqui presente. Agradeço o convite, agradeço aos senadores, principalmente ao senador Isalci Lucas e ao Paulo Melo, que estão realizando essa sessão em homenagem ao Dia do Síndico. Parabenizo os síndicos aqui presentes, mas também aos síndicos de todo o Brasil. Nós, como cidadãos, nós criticamos com frequência os nossos governantes. Muitas vezes com certa razão ou com muita razão. Mas quando assumimos o papel de síndico, nós fazemos de maneira micro o que eles realizam de maneira macro. Então, a possibilidade de nós mudarmos o país que estamos inseridos é mudar o nosso condomínio. Nós somos mini-governadores, mini-prefeitos ou, mais do que isso, porque existem prefeituras que têm menos habitantes do que alguns condomínios-clubes. Então, ser síndico é poder mudar uma coletividade, ser síndico é poder mudar um município, uma cidade, um país. É poder mudar o mundo. Quem muda o mundo de uma pessoa, muda realmente o mundo. Eu tenho viajado o Brasil inteiro nos últimos anos. Há 10 anos atrás, quando levantamos essa bandeira da profissionalização do síndico, não podíamos esperar que hoje estaríamos aqui presentes e que tanto se fala hoje em síndico profissional. Em todas as cidades brasileiras, desde a capital, aqui presente, até São Paulo, maior centro econômico do país, mas pequenas cidades que estamos viajando frequentemente, e isso já é um passo dado para a profissionalização. O síndico profissional, o síndico deve ser profissional. O síndico não é mais para amadores. O advogado aqui presente disse de tantas responsabilidades. Então, um amador não consegue gerir tanta responsabilidade e ter tantas vidas aonde ele pode modificar em termos de segurança, de manutenção predial, em termos de comodidade, de lazer. Você pode ser voluntário? Pode, mas voluntário numa gestão profissional. E quando você faz uma gestão profissional, quando você faz uma especialização, quando você gasta tempo, perde tempo com a sua família, perde o tempo que você tem mais valioso que a sua família, para realizar de maneira profissional algo em prol da coletividade, nada mais justo do que você ser remunerado para tal. Então, a bandeira fincada da profissionalização, de gestão e também de reconhecimento e remuneração. Não podemos esquecer que vivemos um país onde estamos tentando sair da crise. Temos hoje em torno de 13 milhões de desempregados, pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. E o surgimento de uma profissão como síndico profissional, de maneira direta, pode trazer em torno de 300 mil empregos. De maneira indireta, podemos falar em torno de 800, 900 mil empregos. É também uma ajuda à economia brasileira. Desta forma, gostaria também de fazer um apelo aos senadores brasileiros que, na briga da regulamentação que existe, que se alerte para o bem dessa coletividade, que se alerte ao bem da coletividade brasileira e dos síndicos, pois o reconhecimento, a regulamentação, quando caídas em mãos erradas, pode ser algo negativo para todos. A regulamentação não pode ser abraçada por uma classe,
O síndico não deve ser só administrador, o síndico não deve ser só advogado, o síndico não deve ser só engenheiro. O síndico é o síndico. Discordando um pouco do meu colega anterior, mas concordando com ele não é um especialista em uma área. Eu brinco que ele é um especialista generalista. Ele tem que conhecer todas as áreas para saber tomar as decisões e controlar os seus prestadores de serviços. Quando falamos em regulamentação, aqui muitos brigamos que deve ser o caminho, talvez para frente. Nem sempre uma regulamentação é positiva, ou muitas vezes não a é, porque não muda nada em alguns momentos. Podemos falar de professores, podemos falar de médicos, que mesmo regulamentados há muito tempo, e vocês que me perdoem, são profissões mais importantes do que a nossa, de síndico, porque salvam vidas e constroem o país com as nossas crianças. Alguns médicos ainda não têm materiais para usar em hospitais públicos, e alguns professores levam, às vezes, até tapas e chutes dentro de salas de aula. Então, mais do que brigar pela regulamentação, nós temos que brigar pelo reconhecimento. Nós temos que brigar por legislações mais sólidas para o universo condominial como um todo. E por que não brigar por uma vara específica dos juízes que entendam do segmento condominial para julgar as nossas causas? Por que não lutar por isenção de impostos, aonde um condomínio que contrate um síndico profissional, ele seja abatido em maneiras de impostos, e aonde seja revertido isso, esse imposto abatido incentive a criar tantos novos empregos. E, obviamente, que me sinto honrado de estar aqui presente, representando a Gabor RH e a certificação Síndico 5 Estrelas, a qual eu luto e acredito que a qualificação, ela sempre é o caminho mais importante. Adam Smith dizia da mão invisível, da questão da oferta, da procura. Eu acredito que o governo, aonde aqui estamos, deve de alguma maneira, ou deve com certeza criar legislações aonde nos permitam agir de maneira mais eficaz. Mas quanto menos a intervenção de que esse curso deve ser feito, dessa forma deve ser realizado, tem que ser administrador, deve ser advogado, não. Quem regulamentará isso de maneira informal é o mercado. Nós temos hoje apenas 3% das profissões regulamentadas em nosso país. Converso muito, já conversei com o Paulo sobre regulamentação e acredito que um momento ela vai chegar. Mas mais do que brigar por regulamentação nesse momento, o meu apelo é que brigamos pela não aceite de uma regulamentação que pode ser negativa para todos nós. E quando chegar a regulamentação, se chegar, que chegue de maneira positiva. Nós temos um governo atual e um anterior que brigou muito com as forças sindicais, onde temos mais de 15 mil, ou tínhamos mais de 15 mil sindicatos. Então, a criação de sindicatos ou conselhos não nos mostrou muito eficaz na maioria dos casos. Em alguns sim, obviamente, não estou generalizando. Posso citar a questão do jogador de futebol, que é uma profissão regulamentada e que, infelizmente, aconteceu uma desgraça dos 13 meninos no Ninho do Urubu e que, se nada for feito, acontecerá outras e outras vezes. Então, para finalizar minha fala, agradecer aos senadores, principalmente ao senador Isalci Lucas, pelo reconhecimento a tão importante função que vocês realizam de maneira política. Nós somos políticos. Todo cargo que é eletivo, ele é político. E estou falando de boa política, que é o que está sendo realizado aqui hoje. E que de maneira política nós realizemos os lobbies positivos para que, se for regulamentada, seja de maneira salutar a todos os envolvidos, principalmente aos condôminos.
Mas, independente de regulamentação, temos que pensar em reconhecimento da profissão, em fortalecimento da profissão, em fortalecimento da coletividade brasileira que podemos mudar. Muito obrigado, um prazer grande estar com vocês. Quero registrar ainda a presença do presidente da Associação dos Moradores do Setor de Mansões, Bernardo Saião, do Guará 2, senhor João Paixão, administrador do Condomizando Gestão Cooperativa de Condomínio, Vandrey Cesário, síndica do Parque Quinta Etapa do Paranoá, senhora Camila Rodrigues, síndica do Bloco B da 104 da Asa Norte, a Karine Salles Olga de Oliveira, Condomínio Residencial e Comercial Vital, Vicente Pires, Daniele Soares e Silva, Bloco G 214, Asa Sul, Maria de Lourdes Abreu Rodrigues, Bloco C da 406 Norte, Marlene Marina, Bloco G da 311, Raimunda Amália Vidal, Condomínio Cortiça Azul Noroeste, Brasília, Rosângela Costa, Bloco D da 406 Asa Norte, Solange Rodrigues, QNE 17, lote 14, Taguatinga Norte, Antônio Carneiro Neto, Condomínio Laguna Beach, Águas Claras, Edmilson da Cunha, síndico do Residencial Liberté, Águas Claras, Gediel Turati, Novo Horizonte, Sobradinho, José Dario Moura, síndico do Condomínio Império dos Nobres, Sobradinho, Moisés Neves, Residencial Vira Borgheses, Samambaia, Wendel da Silva Medeiros, Condomínio Águas Claras, em Águas Claras, Leila Maia, Bloco G da 214, Asa Sul, Roberto Paciolo, secretário executivo da Secretaria de Turismo do Distrito Federal, Estevão Reis e procurador-geral da Associação Brasileira de Síndicos e Síndicos Profissionais, Agil Breda Pessoa de Mello. Passo a palavra agora ao presidente da Associação Brasileira de Síndicos e Síndicos Profissionais do Brasil, senhor Paulo Roberto Mello. Meus amigos e minhas amigas, quero agradecer muito a todos aqui pela participação. Em 2015, nós fizemos uma sessão solene, a primeira na história do Brasil, na Câmara dos Deputados, com o ainda deputado federal Isalci Lucas. E eu me recordo que, apesar de ser maior o plenário da Câmara Federal, nós estávamos com o plenário vazio. Mas foi um primeiro momento, acho que foi uma oportunidade de a gente criar esse espaço em prol dos síndicos brasileiros. Quero dizer aqui a todos vocês que nós estamos muito felizes em estar recebendo cada um aqui de vocês. Eu tenho a honra, o orgulho de dizer que eu conheço cada rosto, cada pessoa, né, seja visitando o condomínio de vocês, seja em cursos, seja em parcerias. Quero agradecer muito ao meu amigo Isalci Lucas, que eu tenho falado sobre essa sessão solene há algum tempo, mas faltando um mês a gente decidiu fazer, ele conseguiu fazer, ele tem uma viagem, ele estaria hoje na Inglaterra, ele cancelou a viagem dele para poder fazer essa sessão solene para os síndicos aqui. Então, muito obrigado, senador Isalci Lucas. Quero agradecer ao meu amigo também, o Ricardo Carpati, que nós temos conversado muito. Eu acho que o diálogo é a solução para todos os conflitos. Nós tivemos momentos de conflitos e hoje nós somos grandes amigos, grandes parceiros. Quero dizer a você, Ricardo, que nós vamos construir juntos uma lei geral dos condomínios, que nessa lei nós podemos colocar também uma regulamentação do síndico e também colocar as regras, atualizar a Lei 4.591/64 e o Código Civil também, que já está um pouco defasado, colocando isso tudo na Lei Geral dos Condomínios. A minha amiga, minha presidente da Abraço Mulher DF, ela que é uma síndica guerreira, uma psicóloga que tem feito um trabalho maravilhoso no condomínio dela, a dona Lúcia. Me perdoe, dona Lúcia, vou chamar você de Lúcia, viu? O meu amigo Otto Barros, nós também tivemos momentos lá no início de embates, mas nós somos parceiros. Eu acho que o embate ele faz bem para poder fortalecer as relações. E hoje nós temos uma relação muito próxima e estamos construindo muito juntos. O Rodrigo Pontes, que é um grande parceiro, é um grande vice-presidente, realmente, né, é uma ponte, uma pessoa que ajuda
a ligar pessoas, uma pessoa que faz a diferença por onde passa. A Tainá, uma grande líder também, uma síndica, né, exemplar, que tem feito um trabalho muito bom junto com a sua equipe. Então, eu quero dizer aqui a vocês, pessoal, que é muito importante que nós possamos somar forças para esse mercado condominial avançar mais, melhorar, desenvolver. Nós precisamos, por exemplo, senador Alci, você que é um contador, que foi juiz também, precisamos de criar o MEI do síndico profissional, né? Porque muitas vezes a pessoa vira síndico profissional e aí tem que abrir uma empresa, está começando a carreira. O MEI do síndico profissional seria importantíssimo para isso. Como eu falei, a criação da Lei Geral dos Condomínios. Nós queremos criar o ano que vem, senador Jaci Lucas, e quero convidar o senhor para ser o presidente dessa frente, a Frente Parlamentar Mista, né, em defesa dos condomínios e apoio aos síndicos do Brasil. Então, eu queria perguntar aqui ao senhor se o senhor aceita ser presidente dessa frente parlamentar que nós queremos criar. Como não dizer não, né? Depois na frente. Uma salva de palmas para o senador Alci, pessoal. Quero fazer aqui um pequeno resumo do mercado de condomínios no Brasil. Hoje é um mercado gigantesco, ele movimenta mais de 120 bilhões de reais por ano, são cerca de 400 mil síndicos por todo o Brasil, no Distrito Federal são 17 mil, né? O mercado tem crescido muito, a Associação Brasileira de Síndicos, em 7 anos, já qualificou mais de 14 mil síndicos, seja em cursos, encontros, congressos, palestras pelo Brasil. Só no DF foram 9 mil qualificados e fora do DF mais 5 mil qualificados. Nós realizamos mais de 200 eventos, a Associação Brasileira de Síndicos. Para que isso? Para valorizar a pessoa do síndico. O síndico, ele tem que ser empoderado e nós estamos aqui para empoderá-los, para poder valorizar vocês. Muitas vezes nós sofremos muito nos nossos condomínios porque nós fazemos cumprir a convenção, o regimento interno e muitas vezes somos maltratados, somos desrespeitados, não temos o reconhecimento que deveríamos ter em nossos respectivos condomínios. Então, a Abrasp faz isso para vocês. Realizamos só no Distrito Federal mais de 90 cursos de qualificação, são cursos básicos, não são cursos de síndico profissional. 30 encontros, temos o Embrasp e o Ensiconde, já foram 30 já, somando os dois. Então, nós temos hoje um trabalho de pioneirismo em prol dos síndicos brasileiros. Então, é isso, pessoal. Eu não vou citar nomes aqui da plateia, porque tem muitos amigos, e se eu for citar um, não citar outro, eu vou apanhar. Quero dizer a todos vocês que nós estamos com os demais diplomas de vocês aqui, eu vou entregar para vocês aqui embaixo agora. Tenham calma, fiquem tranquilos, nós temos que devolver o plenário, que vai ter uma sessão daqui a pouco aqui. Então, muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe todos vocês, e até a próxima, se Deus quiser. Tenham todos um Feliz Natal e um ano novo cheio de realizações e aproveitem esse período de dezembro a março para poder participar de muitas assembleias, ser eleitos em muitos condomínios, porque vocês merecem. Que Deus abençoe todos vocês. Bem, eu quero dizer da minha satisfação, minha alegria de presidir essa sessão solene. Acho que o síndico tem um papel fundamental, seja profissional, seja voluntário. Nós temos, inclusive, agora dia 5 de dezembro, né, o Dia do Voluntário Internacional, e nós ainda temos muitos síndicos voluntários, né, que trabalham em benefício da sua comunidade. Brasília não tinha tradição, não é, de condomínios fechados, né? Nós conseguimos agora, na lei da regularização fundiária, reconhecer e formalizar e regularizar a questão dos condomínios fechados. Nós temos quase 1000 condomínios que o governo não admitia fechar no Guarita, né, e que nós conseguimos, na lei, regulamentar isso. Eu tenho trabalhado muito na perspectiva de criar os prefeitos de quadra também, né, como tínhamos antigamente, né, muitas cidades aqui do DF tinham os prefeitos de quadra. Eu que fui criado no Guará, né, o Paixão está ali. O Paixão foi um dos primeiros presidentes de prefeitura de quadra, né, e que tem esse papel também como síndico, né. Eu tenho falado assim, as pessoas muitas vezes esperam que o governo, seja o presidente, seja o governador,
né, resolva os problemas do país e os problemas do estado e da cidade. E eu tenho dito que a gente não vai conseguir resolver todos os problemas se a gente não resolver primeiro os nossos problemas da nossa casa, né, do nosso conjunto, da nossa quadra e da nossa cidade. Então, o papel do síndico ele é fundamental, né? Está aqui, né, a dona Lúcia, que é síndica, né, de um prédio com quase 5.000 pessoas. A minha cidade, sou mineiro, minha cidade de Minas tem um pouco mais de 7.000, 8.000 habitantes. Então, aqui você vê que tem um prédio, né, alguns prédios que tem muito mais habitantes e que precisam realmente, né, de um prefeito, como foi dito aqui, né? O síndico é um prefeito, né? É um governante daquele espaço, né? E que lida com pessoas com todos os tipos de problema. Eu tenho feito muitas reuniões, fiz semana passada da estrutural, ontem na Vicente Pires, hoje eu tenho também, mas eu tenho tentado convencer a comunidade, né, da gente buscar uma solução dos problemas da nossa cidade, né? Porque quem sabe o que é melhor para a cidade é quem mora na cidade. E eu sempre falo de uma historinha que eu li e achei muito interessante, que tinha um cientista que queria consertar o mundo. Toda vez que ele chegava em casa para tentar se concentrar e fazer um projeto para consertar o mundo, ele era interrompido pelo filho dele pequeno. Aí ele disse, como é que eu vou fazer para, né, interter meu filho em outra coisa para que eu possa me concentrar e consertar o mundo? Então ele viu uma revista, tinha um mapa do mundo. Como o filho dele não conhecia o mundo, ele cortou o mapa em pedaços, né, como se fosse um quebra-cabeça, e deu para o filho dele, né, para que ele pudesse se concentrar nisso e deixasse o pai dele, né, buscar a solução de consertar o mundo. E ele achava que o filho dele não ia consertar tão cedo, porque ele não conhecia o mundo. Mas, para surpresa dele, logo em seguida o filho chegou e, pai, consertei o mundo. Mas como, meu filho, você conseguiu consertar esse mundo se você não o conhecia? E só no verso da página tinha a figura de um homem. Como ele conhecia o homem, ele consertou o homem e automaticamente consertou o mundo. Então, a gente precisa fazer realmente o nosso papel. A gente precisa consertar primeiro em casa, depois consertar o nosso condomínio, não é isso? A nossa quadra, para depois esperar que o governo ou que as autoridades possam também consertar, ajudar a construir um país melhor. Então, acho que se cada um fizer a sua parte, com certeza, logo, logo nós estaremos aí com um país melhor para todos, né? Então, quero agradecer a presença de todos vocês e declaro encerrada essa sessão solene. Paulo está sugerindo as pessoas virem para cá para a gente tirar uma foto aí de todo mundo. Umas embaixo, outras em cima.